Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, o recorte é justiça. Sequência de cenas. Jovens utilizam smartphones sozinhos ou em grupos. Você já deve ter visto esta cena. Repara só, todo mundo no celular. Não é à toa que nós, brasileiros, somos quase recordistas nesse assunto. Só perdemos para a África do Sul. Uma pesquisa internacional divulgada por um site de tecnologia revelou que o tempo de tela no país é de quase 9 horas e meia por dia. A nossa população, ela está cada vez mais hiperconectada. Se a gente fizer essa associação com dados de, por exemplo, ansiedade, depressão, que tem mostrado um aumento na prevalência, tá? A gente consegue fazer uma associação importante, aí, principalmente em crianças e adolescentes. E mesmo quem está toda hora de olho no celular, sabe que não faz bem. Em questão de Daniela tudo, né, do Reis, futuro, cozinheira. em questão de profissão, em questão de entendimento mesmo sobre a vida, sobre a realidade das coisas. Então, às vezes a pessoa fica muito tempo na televisão, no aparelho celular, então ela se perde um pouco do que realmente está acontecendo. Um mundo na palma da mão. Cores, estímulos. Entre as crianças e os adolescentes não é diferente. O uso desenfreado pode afetar o desenvolvimento do cérebro e a concentração. A gente sabe que crianças e adolescentes, eles não têm as estruturas cerebrais totalmente formadas, então são cérebros em formação, né? Então, vamos por uma das áreas que ainda está em formação, é o que a gente chama de lobo pré-frontal, que está associado à impulsividade, ao controle de impulsos. Durante todos Leonardo esses Ferreira, anos, muitos Brasília, alunos BR. passaram a levar o celular para as escolas. E a polêmica do uso em sala de aula chegou nos tribunais. Em Sergipe, um aluno que escutava música processou o professor porque ele teria recolhido o aparelho. O juiz julgou improcedente e negou o pedido de dano moral ao estudante. Na sentença, o magistrado ainda se solidarizou com os desafios enfrentados pelos professores no país. No começo do ano foi sancionada a Lei 15.100, que proíbe celulares nas escolas para equilibrar o uso de tecnologias digitais na educação básica. Só é permitido em casos específicos, como, por exemplo, alunos com deficiência e para monitoramento ou cuidado com a saúde. O assunto divide opiniões. Eu sou a favor, né, que seja tirado essa questão, né, assim, do uso do celular dentro da sala de aula, porque o mais importante é o aprendizado. Acho que proibir nunca é a maneira certa de fazer as coisas. Eu acho que tem que ser uma maneira de conscientização, acho, na verdade. A medida vale para instituições de ensino públicas e privadas. A proibição é em todas as etapas da educação básica, em sala de aula, intervalo e recreio. Eu não tenho dúvida que essa é uma Camilo grande Santana, ação para ministro da melhorar a Educação. qualidade da aprendizagem, a qualidade de vida das nossas crianças e jovens de todo o Brasil. É garantir que os nossos professores, que os diretores de escolas, que os municípios brasileiros e estados estejam preparados juntamente para orientar os nossos alunos e alunas em todas as escolas do Brasil. A lei determina ainda que as escolas deverão elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando sobre os riscos, os sinais e a prevenção do sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluídos o uso imoderado dos aparelhos eletrônicos. Ainda de acordo com o ministro da Educação, a medida é também uma forma de melhorar a socialização entre os alunos. No momento que as pessoas possam conversar, bater papo, discutir o que aconteceu no final de semana, jogar uma bola, ler um livro, enfim, brincar, faz parte também essa socialização do processo de aprendizagem na escola pública e na escola privada. Portanto, esse é o grande objetivo. Isso tem estudos científicos mostrando a importância disso, né? E repito, há uma série de prejuízos por excesso de uso de telas, como distúrbios mentais, problema de ansiedade, problema também de déficit de atenção, que já foram comprovados cientificamente por vários estudiosos. Estamos em Ceilândia, a 30 quilômetros da área central de Brasília, no Centro Educacional 11. Viemos conversar com os alunos para entender como está sendo a experiência sem celular. Como é que foi essa novidade da lei para você? Pablo Henrique, foi uma estudante. novidade assim que eu não acreditei muito, né? Aí quando eu descobri que ia sair mesmo o decreto, eu achei um pouco ruim, porque às vezes o celular é bom na escola.
Você usava o celular dentro de sala de aula antes? Às vezes, para tirar uma foto do quadro, tirar uma foto de um dever. Tem professor que fazia coisa aí e mandava nós pesquisar. Antônio está no 2º ano do ensino médio. Apesar de sentir falta do celular, ele já percebeu melhora na concentração em sala de aula. Antes, eu terminava a atividade, colocava o fone e escutava música, o resto do negócio todo. Aí quando o professor ia corrigir, mandava tirar e pronto. Hoje não, aí tem que prestar atenção para ver como é que o colega está fazendo, para a gente poder ajudar. Ou também até próprio mesmo, porque não fica pesquisando na internet. Se dependesse do Antônio, ele só mudaria uma coisa na lei. O ruim é porque tudo que eu acho errado sai na hora do intervalo, porque na hora do intervalo é a hora que eu olho meu Instagram, meu WhatsApp, conversa assim, principalmente eu que sou atleta, tem que olhar a mensagem, vai ter treino ou não durante o dia, entendeu? Acaba que atrapalha um pouco. O diretor da unidade explica que antes da lei era difícil controlar o uso do aparelho. Aliás, mais do que isso. Eles marcavam às vezes para faltar aula, a gente pegava aluno no banheiro, faltando aula, marcando encontro no banheiro para ficar conversando, brigas também, bullying. Nessa primeira semana, o que eu observei? As ocorrências na escola diminuíram bastante. No intervalo das aulas, agora os alunos podem escolher música, usar a quadra de esporte ou jogar tênis de mesa. Eles escolhem as músicas do intervalo e também da troca de aula. Então eles fizeram essa escolha, já começou rodando essas músicas, quando eles trocam de aula, tocam uma música que eles escolheram. Só que a gente teve o cuidado de ser música com palavras de baixo calão, apologia a drogas, essas coisas. E colocando esportes para ele, ping-pong, jogo de tabuleiro, fazendo com que esse encontro dele seja um encontro longe do celular. São 1.314 alunos em 3 turnos. Quem for flagrado com o celular, o aparelho é recolhido, colocado em uma sacola plástica e guardado em um cofre. A devolução é feita para o responsável do estudante. Em pouco tempo, o diretor já percebe os benefícios. Eles estão escrevendo coisa que eles não faziam, era foto do quadro. Então, com essa lei, eles começaram a escrever e começaram a interagir mais entre eles. No próximo bloco, a repórter Amanda Mustafa mostra as consequências do uso excessivo de telas para crianças e adolescentes. A gente volta já. Vinheta de transição no centro do círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Sequência de cenas. Crianças interagem com celulares e tablets. Durante a pandemia de Covid-19, o fechamento das escolas, os celulares, tablets e computadores entraram de vez na vida de milhares de estudantes que precisaram usar os dispositivos para participar de aulas online. A pandemia ainda é um fator que a gente não pode esquecer. Esses meninos passaram por essa pandemia, onde muitos se comunicaram através disso, trouxe vícios para dentro dessa questão de jogos, uma série de outras questões. Então, os familiares, assim, a gente não pode proibir esse uso na escola e chegar em casa e esse menino ter acesso livre. Na casa da Elisângela, ficou difícil monitorar o tempo de uso do celular da filha Luísa. Porque ficava ali no quarto, né, durante 6 horas, 7 horas, tendo as aulas online com o celular ao lado. Então, assim, a gente não tinha como controlar o que estava sendo acessado, não tinha como bloquear, porque precisava utilizar. Então, nessa fase, eu acho que foi a fase mais difícil, né, desse controle. Uma avaliação feita em 14 países mostrou que a simples proximidade de um aparelho celular é capaz de distrair os estudantes e provocar um impacto negativo na aprendizagem. Os dados sobre a tecnologia na educação são do relatório global da Unesco divulgado em 2023. Eu vejo uma dificuldade de concentração em tarefas que exigem um maior tempo, né? Então, assim, as ideias estão ali, a vontade de fazer, sempre foi boa aluna, mas eu vejo uma dificuldade de concentração. Antes ali da pandemia, ela lia muito mais, né? E hoje eu vejo que esse tempo que era antes, talvez, né, dedicado à leitura, que hoje já vai mais para a rede social. A Luísa também percebe quando fica mais no celular. Tem alguns momentos que eu sinto que eu, às vezes, perco noção do tempo. Mas também tem alguns momentos que eu percebo. Então, às vezes eu tô no celular e eu começo a perceber que nem o celular mais tá me deixando, eu não tô mais tão interessada, eu já tô meio entediada. E aí eu saio de um app, só que aí eu volto pro mesmo app. E aí são nessas horas que eu percebo, nossa, eu podia estar fazendo outra coisa.
A dependência digital tem nome: nomofobia. Desde 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece a nomofobia como um transtorno caracterizado pelo medo irracional de ficar sem o celular ou outros aparelhos eletrônicos. Diversas pesquisas também apontam que o uso excessivo de celular por crianças e adolescentes pode causar alterações cerebrais, distúrbios de atenção e de comportamento, atrasos no desenvolvimento da cognição e da linguagem, miopia, dificuldade de sono e sobrepeso. A especialista em neurociência Adriana Santiago explica o perigo da nomofobia para o comportamento, a saúde mental e o estilo de vida saudável. Adriana Santiago, aumenta psicóloga. O nível de ansiedade, de estresse e de depressão, porque quando a gente usa muitas telas, a gente também começa a se comparar muito, e comparação é berço esplêndido para a depressão e também para a ansiedade, porque a gente acha que o outro está sempre na nossa frente, né? Que a gente não deu conta de fazer o que deveria. Você quer muito se encaixar no padrão, só que o padrão não é qualquer padrão. O padrão pode ir mudando conforme o tempo, porque é o que está na moda no momento. Então, o padrão de 2022 não era o padrão de 2025. Então, essa busca pelo seu padrão e ser aceito pela sociedade, tipo, é difícil de andar ao lado dela. No dia a dia, eu só tomo mais cuidado com o tipo de conteúdo que eu assisto e também acho que, tipo, falar com as minhas amigas e ter uma vida mais leve, no geral. Um cuidado importante que também passa pela responsabilidade dos pais. Por que é importante que os pais monitorem o tempo e o tipo de conteúdo? Porque para evitar, né, a exposição precoce a temas inapropriados como violência, sexualidade, proteger essa criança contra o cyberbullying, contra golpes, exploração online, que também é muito comum, e para que esses pais também ensinem hábitos saudáveis de consumo digital. O abandono digital impacta muito as crianças emocionalmente, porque acaba por expor a criança precocemente a conteúdos prejudiciais, a falta de controle sobre interações online perigosas, né? Tem a dificuldade de estabelecer relações interpessoais. Cada vez mais cedo é dado ali um celular, né, um aparato tecnológico, um tablet para criança muito nova, sem um fim, sem uma intencionalidade, apenas como distração. Isso também precisa mudar. Abandono digital é a negligência de pais ou responsáveis caracterizada pela omissão do dever de cuidado, proteção e segurança dos filhos no ambiente digital. Um conceito novo construído a partir das bases do abandono parental e embalado na velocidade da geração Z, como é chamada a geração de nativos digitais nascidos entre 1995 e 2010. A geração que cresceu em um mundo já conectado à internet. Doutora Alisson, e de que forma que os pais podem ser responsabilizados? A gente pode fazer aqui Alisson paralelos Costa, advogado especialista em com a direito responsabilidade digital. dos pais, a responsabilidade civil que está no Código Civil dos pais pelos atos dos menores. Nunca se duvidou, e isso é pacífico, está no Código Civil, que aquilo que seu filho comete, quem responde é você, porque ele é um menor incapaz. Então, se seu filho vai no mercado ou em uma loja e quebra vários itens, quem vai pagar vai ser você. Isso é essa a lógica que sempre foi estabelecida. Agora, se transpõe isso para o ambiente digital. E nesse mundo hiperconectado, isso se torna ainda mais desafiador? O que a gente vê depois dos smartphones, da internet móvel, é uma mescla da vida digital com a vida real. Agora, se tem algo que está me fazendo mal na internet, não é só eu desligar o computador, ele vai me acompanhar, porque eu estou no celular. A gente não desliga mais do ambiente digital. Então, o que acontece no digital tem consequências no real. Com a lei que proibiu o celular nas escolas brasileiras, o Brasil se juntou a dezenas de outros países que já barravam o uso da tecnologia em sala de aula.
Em alguns estados, isso começou antes. Nas escolas municipais do Rio de Janeiro, os celulares foram banidos desde fevereiro de 2024. A professora Débora Garófalo acompanhou esse processo de perto como diretora de inovação e os resultados logo apareceram. De acordo com uma pesquisa da Secretaria Municipal de Educação, houve redução nos casos de cyberbullying e melhora na participação e no desempenho dos alunos. Com a medida, as chances de os estudantes do 9º ano alcançarem boas notas em matemática aumentaram em 53%. Foi uma medida importante para aquele momento, para poder ali também dar voz aos professores, legitimar um pedido que vinha das salas de aula, ao mesmo tempo que não se parou por aí, né? Existe todo um trabalho ali de sensibilização, de trazer a questão da educação midiática, da cultura digital, para que os alunos percebam ali o potencial que eles têm nas mãos deles e usar essa ferramenta de uma forma mais condizente, ética e segura. No próximo bloco, o Repórter Justiça mostra por que a educação midiática e o uso pedagógico das tecnologias são importantes. Continue com a gente. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. 3 meninas brincam sentadas no chão em frente a uma rede. Foi durante a formação como educadora parental que a Bárbara entendeu o efeito nocivo das telas na vida das filhas. Fui observando que elas não estavam mais querendo brincar. Bárbara Fernandes, educadora parental. Elas não queriam mais sair da tela, trocava a tela para brinquedo, boneca, joguinhos, não queriam mais. Então estava ficando meio de lado o brincar, né? Estavam dando muito trabalho para fazer tarefa, para estudar. E fui observando comportamento de irritação, muita briga entre elas. Tudo isso eu fui observando e lendo que realmente tinha conexão com o excesso de tela. Em casa, o acesso é controlado. É um uso bem consciente. Eu falo para quem me pergunta, elas usam? Elas usam, mas é final de semana e eu escolho o que elas assistem, não é mais o algoritmo. Não é o algoritmo que está determinando o que elas vão assistir. Sou eu como mãe, escolho o conteúdo, meu marido como pai, nós que somos hoje os grandes influenciadores delas. Olha só a habilidade da Elisa com o jogo. Eu brinco muito de quebra-cabeça, Elisa Fernandes, estudante. Poli e um bichinho de pelúcia que eu ganhei ontem. A lei que proibiu o celular e os aparelhos eletrônicos nas escolas tem exceções que permitem o uso desses dispositivos para fins pedagógicos ou didáticos, seguindo a orientação dos professores. A ideia é que o uso intencional auxilie no processo de aprendizado do aluno. O que é importante todos nós da termos em mente que a tecnologia ela não vai sair da sala de aula, porque esses meninos e meninas nasceram nessa era digital. O que a gente precisa caminhar a educação é para justamente a implementação da BNCC da computação, que é um complemento à Base Nacional Comum Curricular, que estabelece a tecnologia como objeto de conhecimento, mas também uma ferramenta de ensino, e que traz habilidades e competências que precisam ser trabalhadas a partir de 3 pilares, que é o mundo digital. Então, como é que eu lido ali com as tecnologias da informação e da comunicação, a cultura digital, que traz o pilar da educação midiática, mas não só ela, de um letramento também digital, de um uso consciente, de um uso ético, responsível por esses meninos, através dessas múltiplas linguagens que hoje nós estamos lidando. O decreto para regulamentar a lei foi publicado no dia 19 de fevereiro. De acordo com o decreto, as redes de ensino e os estabelecimentos públicos e privados de educação básica devem promover ações de conscientização sobre os riscos do uso excessivo de celulares e telas, oferecer formação aos profissionais de educação com foco no uso seguro, responsável e equilibrado de tecnologias, além de criar espaços de escuta e garantir acolhimento aos estudantes, professores e profissionais que apresentarem sinais de sofrimento emocional relacionado ao uso de dispositivos digitais e às ofensas online. Nesse cenário de proteção, informação e cuidados com a saúde mental, a educação midiática tem um papel importante. Ela é super importante, primeiro porque ela traz uma série de habilidades e competências para formar o pensamento crítico dos estudantes hoje. Então, ela é fundamental estar
ancorada no currículo, seja de um currículo de tecnologia, mas seja de um currículo de uma maneira transversal, para a gente potencializar essas possibilidades, né? E através da educação midiática, a gente tem a oportunidade de discutir diversos assuntos com os estudantes, eles navegarem, eles compreenderem o que é uma internet segura, mas também compreender o que é uma notícia falsa e até possivelmente melhorar esse ambiente de redes sociais que nós temos hoje. Viemos até essa escola particular em Brasília, onde o uso do tablet é permitido para alunos do ensino médio. E como é que funciona esse uso pedagógico da tecnologia aqui na escola? A gente entende que em alguns casos o aluno tem condição de utilizar isso de forma pedagógica. Então a gente tem trazido a família para junto da escola, para a gente entender como isso vai ajudar o aluno, e a gente tem uma documentação hoje que o aluno e o pai se comprometem a fazer o uso dentro da escola do equipamento eletrônico, que é permitido por lei, tem as exceções, né, para que ele use isso de forma proveitosa. Então a gente usa para o material didático, ele usa para fazer um registro, né? A gente sabe que a tecnologia é muito importante e uma facilitadora nesse aspecto. O coordenador explica que a tecnologia auxilia o aluno e complementa o conteúdo de sala de aula. A tecnologia ela continua sendo uma aliada, né? A gente tem orientado muito o uso consciente da tecnologia com a educação. Então a gente não deixa de colocar o material complementar para o aluno, uma lista de exercícios, a gente tem o Drive, a gente coloca isso à disposição do aluno. Mas em sala de aula nada vai substituir o papel do professor em sala, o registro do aluno no caderno. Então a tecnologia ela nos auxilia sim, mas dentro de sala de aula é o professor que é o ator principal dessa construção pedagógica, e em casa ele vai ter sim a ferramenta da tecnologia para fazer esse auxílio complementar com os exercícios, com as orientações, com o vídeo que o professor vai disponibilizar para os meninos. E tem outras formas de complementar o aprendizado. Na hora do intervalo, a música toma conta e ajuda com os conteúdos de geografia. Nada de navegar nas redes sociais e se perder em vídeos virais. A gente redescobriu uma série de maneiras de estudar, uma série de maneiras de socializar. A gente se reinventou de vários jeitos diferentes. Então eu acho que apesar de ter sido um início difícil, se desvencilhar dessa questão, a gente estava tão dependente disso, no médio e no longo prazo eu acredito que isso vai gerar muito mais benefícios do que malefícios. Um incentivo para quem quer desenvolver novas habilidades e formas de se expressar. A atenção da garotada, cheia de ginga, está ali, focada nos instrumentos que dão ritmo ao pagode e ao samba. O samba é a música que é a essência do Brasil, então houve a necessidade da gente fazer o nosso grupo, o nosso clã, para que na hora do intervalo a gente pudesse também um pouco expressar para toda a comunidade escolar um pouco daquilo que a gente está fazendo do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Quando a gente se movimenta, a gente pensa e aí a gente também produz mudança, né? Então assim, tem sido muito legal fazer isso, ter essa oportunidade de acompanhar os nossos alunos, viver música, viver arte, e arte e música transformam a sociedade. Alunos e professor Flávio tocam instrumentos numa mesa na praça da escola à sombra de uma árvore. Esse foi o Repórter Justiça de hoje. Segue lá no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Tem sugestão de reportagem? Manda pra gente por e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Tiago. Assistente de produção Carlos Alberto. Reportagem Leonardo Ferreira e Amanda Mustafa. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Helder Góes e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago Mesquita. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vaza. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Sérgio Ramos. Gerência de gestão de conteúdo Viviane Yanag. Coordenadoria de gestão da TV Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariano Oliveira.